ele não causa naqueles prédios. Imagina o barulho que ele não causa naqueles prédios. Imagina a desvalorização imobiliária causada por este viaduto. A desvalorização imobiliária causada por este viaduto. Imaginou? Ótimo. Todo mundo que está ali no entorno desse viaduto, desse minhocão, teve os seus imóveis desvalorizados, substancialmente desvalorizados. Conclusão, o Estado causou um dano por uma ação lícita dele. Não tem nada de errado em fazer viaduto. Ele causou um dano por uma ação lícita. Ele será obrigado a indenizar? Resposta, será obrigado a indenizar. Porque o Estado é diferente do privado. A responsabilidade civil do Estado é mais grave. Ô professor, sobre o policial que você falou que passou no semáforo vermelho, e se ele passou de propósito no semáforo vermelho? E se ele passou para se exibir e não para atender uma necessidade urgente ou cuidar de um crime que estava acontecendo naquele momento? E se ele passou para se exibir? Ou seja, e se ele negligenciou, se ele agiu com culpa mesmo? O Estado pode recuperar o dinheiro que ele gastou para indenizar o carro do privado? Resposta, sim. Nós chamamos isso de ação de regresso, que está lá no finalzinho do parágrafo 6º, artigo 37. Pode a administração, então, em caso de culpa ou dolo do agente, entrar com ação de regresso. O que é ação de regresso? Depois que ela foi obrigada, condenada a indenizar o particular e depois que ela efetuou o pagamento ao particular, ela pode analisar a culpa do agente público ou a vontade de danificar do agente público. Se o agente público agiu com culpa, que é negligência, imprudência ou imperícia, ou se o agente público agiu com dolo, que é com vontade de causar um dano, então ela pode entrar com uma ação contra esse agente público e recuperar o dinheiro que ela gastou indenizando o particular. Bom, gente, acho que sobre a responsabilidade civil do Estado, nós abordamos todos os pontos. Vamos ver agora, no próximo bloco do nosso programa, as perguntas do público a respeito deste importante tema do direito administrativo. Portanto, eu já convido vocês para ficar conosco no próximo bloco do programa. Até daqui a pouco. Já voltamos com o segundo bloco do nosso programa, com o quadro Pergunte ao Professor. E este quadro permite, inclusive, a sua participação no programa. Basta enviar suas perguntas para o nosso e-mail, provafinal@aesapar.com. Mande sua pergunta, participe do nosso programa. Bom, sem perder mais tempo, nós temos um tema aqui muito importante, né, de direito administrativo, que é a responsabilidade civil do Estado para tratar. Então, sem perder mais tempo, vamos direto à primeira pergunta. Pode soltar a pergunta. Professor, a responsabilidade civil do Estado aplica-se a quais pessoas de direito? Opa, olha lá, pergunta importante. A responsabilidade civil do Estado se aplica para quem? Melhor dessa pergunta é até falar diferente. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Artigo que regula a responsabilidade civil do Estado. Se aplica para quem? Nós já exploramos este assunto no primeiro bloco do programa, mas eu acho essencial ressaltar essa parte. É bem o comecinho do dispositivo constitucional. São as primeiras frases do dispositivo constitucional. Se aplica a dois blocos de pessoas. O primeiro bloco se aplica às pessoas jurídicas de direito público. Esse é o primeiro bloco. Se aplica às pessoas jurídicas de direito público. E o segundo bloco se aplica às pessoas jurídicas
de direito privado, prestadoras de serviço público. Primeiro bloco, pessoa jurídica de direito público. Segundo bloco, pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Aí você vai me perguntar, qual o nome dessas pessoas? E aí a gente vai taxativamente. Se você quiser anotar, anote, porque isso é pergunta de exame de OAB. Então, se você quiser anotar, pode anotar. Pessoa jurídica de direito público. Quem são? União, estados, Distrito Federal, municípios. Os entes federados. Além deles, autarquias, agências e associações públicas. Este é o primeiro bloco. Entes federados, mais autarquias, agências e associações públicas. Primeiro bloco. Pessoa jurídica de direito público. Vamos para o segundo bloco? Pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Quem que presta serviço público? Fundações. Empresa pública e sociedade de economia mista, quando prestadoras de serviços públicos. Concessionárias e permissionárias de serviços públicos. A empresa de ônibus, a administradora de via pública, por exemplo. Né? Aquelas empresas que cobram pedágio na estrada, estas são empresas privadas, via de regra, que prestam serviços públicos. Pronto. Estas daí respondem nos termos do artigo 37, parágrafo 6º. Ou seja, respondem objetivamente. Logo, para você conseguir obrigá-la a lhe indenizar, basta comprovar dois requisitos. Quais são? O nexo do dano, o nexo da ação dessas pessoas que eu falei com o dano e o dano propriamente dito. Só dois requisitos, nexo e dano. Provou isso, nasceu a obrigação de indenizar. Não precisa provar o quê, professor? Que houve desrespeito à norma jurídica na conduta do agente. Não precisa provar isso. Isso significa que a responsabilidade é objetiva. Se precisasse provar isso, a responsabilidade seria subjetiva. Subjetiva é a do Código Civil. Constituição Federal, ela é objetiva. Pronto, então matamos essa questão muito interessante, muito importante, e já podemos ir para a próxima questão. Pode soltar aqui no telão. Professor Eduardo Souza, para o Estado ser obrigado a indenizar, basta que os danos sejam realizados por um agente público? Não, não basta. Tem que tomar muito cuidado. Se uma pessoa que é um agente público estiver no momento de folga com a sua família, ele não vai estar exercendo a atividade pública. Nesse momento, este servidor público, este agente público, seja ele um agente de Estado, como por exemplo o ministro ou o presidente, quando nas horas vagas ele não está atuando como ministro, como presidente. Então é óbvio que não é o Estado agindo, né? É ele cidadão. Quando ele cidadão, ele que é um servidor público, que é um agente público, causa um dano, ele responde de que maneira? Ele responde nos termos do Código Civil, nos termos das relações individuais. Se ele tem um contrato com a TV a cabo e a TV a cabo causa danos a este agente público, ele aplica que lei, professor? Ele aplica a lei direito privado, o Código Civil. Se ele vai vender o carro particular dele e aí acontece um dano nessa relação jurídica, que lei que ele aplica? Ele aplica o Código Civil, não vai aplicar a lei de direito público.
Então, a pessoa tem que ser um agente público e deve estar, no momento, exercendo a atividade pública. É o exercício da função pública. É na prestação do serviço público que nasce essa obrigação especial de indenizar.